A opção por permanecer nessa sessão será considerada como uma ação positiva de consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais nos termos previamente informados. Pois bem, bom dia mais uma vez para quem está entrando agora. Sejam, aliás, mais uma vez muito bem-vindos. E em parceria com a empresa Ingram, a Suporte traz hoje um tema incrível que vai te explicar tudinho como transformar aí o teu negócio com uma solução simples, aliás, e muito eficiente, que seria o Microsoft Azure. E para isso, nós convidamos ele, que é perito em soluções Microsoft, na empresa Ingram Micro Brasil, o Silvio Galvão Júnior. Bom dia, Silvio, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo. Bom dia. Vamos lá, gente. Boa. Para mim, olhar o vídeo ali que a gente transmitiu para vocês sempre me causa ali uma sensação diferente, né? Porque a gente nunca vê o que está por trás, né? Sempre vê ali a primeira interface, né? Dentro do Azure, dentro de uma solução de Modern Work, né? Bom dia novamente para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês, né? Nessa manhã, compartilhando um assunto tão relevante, né, que são esses desafios para a transformação digital, né, e o que essa transformação digital pode ajudar vocês na aceleração dos negócios, né. Como a Fran falou, uma novidade para colocar para vocês ao final dessa apresentação. Vamos lá. Então, esse aqui é o primeiro ponto, né? Que normalmente, quando a gente está tendo ali conversas abertas com os nossos clientes, né? Do porquê migrar a minha estrutura local, né? Para a nuvem, né? E aí eu sempre que tenho esse tipo de conversa, né? Com os meus clientes, né? Eu procuro pontuar, gente, que migrar a estrutura local para a nuvem, né? É uma decisão altamente estratégica, né? Então, esse aqui é o primeiro ponto, né? E por que eu digo isso, né? Porque ela envolve outros pontos que nem sempre, num dimensionamento técnico, eles são considerados, né? E aí, isso é uma coisa que, normalmente, quando estou junto com a suporte, né? Olhando um pouco mais tecnicamente sobre os levantamentos que vocês já têm prontos, né? Pedindo ali um depara, né? Para um cenário de cloud, né? Eu sempre me deparo com o size da máquina, né? E outras informações que são relevantes, como o custo de vocês para manter essa estrutura, né? Custo de energia, né? Custo de suporte, eles terminam não sendo considerados, né? E queria ressaltar aqui para vocês, né, que dentro de um processo de assessment, né, é importante a gente olhar outras informações e informações que podem gerar alguns pontos como economia, né? E por que eu cito aqui a questão de economia, né? Quando eu falei lá atrás sobre dentro do processo de assessment, né, que a gente termina só olhando o size, né, o hardware, né, que se tem ali na ponta, né, quanto de memória, HD, processamento e tal, enfim, que tem aquela máquina. É importante a gente entender que a nuvem ela é pay-as-you-go, né, e por ser pago pelo uso, a gente precisa entender que tipo de serviço, né, vocês rodam naquele servidor e o quanto, né, de recurso físico, né, aquele serviço termina utilizando. Então, esse aqui é um aspecto bem importante dentro do levantamento, né, que a gente sempre faz, que é, ao invés de olhar o hardware, né, o size ali do hardware, a gente olha o quanto que aquele serviço ali está demandando, né, para que ele esteja disponível, né? E isso aqui, gente, um ponto importante né, quando a gente passa a olhar para o aspecto de pay-as-you-go, né, a gente tem uma redução de custos operacionais e de capital, né, de CAPEX, né? Vocês sabem muito bem que o Azure ele trabalha ali no formato de OPEX, né? Então aqui tem uma grande diferença, tá? O outro ponto é com o aspecto de segurança, né? Então, vocês podem proteger, né, os seus dados de aplicação com as melhores práticas, né, como criptografia, firewall, backup, né, disaster recovery, né? Isso tudo dentro de um cenário local é bem desafiador, né?
também é desafiador, gente, a questão da alta disponibilidade, né? Isso tanto para o data center de vocês, quanto para algumas clouds privadas e também para outras nuvens públicas, né? Esse indicador, né, de disponibilidade. Aí, só para trazer aqui para vocês, não sei se vocês já chegaram a olhar em alguma documentação da Microsoft, a Microsoft entrega aí um SLA de disponibilidade, né, para o serviço de IaaS de 99,99%, né? E aí tem algumas documentações na internet, né, que ela traz isso em horas, em minutos, né, para que a gente tenha ideia de quanto é essa indisponibilidade. E aí, para trazer aqui para vocês, né, a gente está falando desses 99,99%, a gente está falando de 52 minutos de possíveis indisponibilidades que possam vir a acontecer, não no mês, mas no ano, tá? Sugiro aqui que vocês depois, vou deixar aqui o link, que vocês deem uma olhada na documentação da Microsoft, tá? Outro ponto, gente, agilidade, tá? Você pode aumentar, né, a velocidade e a qualidade, né, das suas entregas, né, aproveitando as palavrinhas mágicas, né, escalabilidade, flexibilidade, para a entrega de um projeto, um desafio que vocês têm, né? Eu me lembro há anos atrás, né, quando eu atuava com as marcas on-premise, que a gente tinha ali um time de entrega desses equipamentos de 90, 100 dias, né? E muitos desses projetos ficavam impactados, né, por conta desse time de entrega. Eu costumava trabalhar ali com spare part, né? E aí, para quem não sabe o que é spare part, basicamente a gente colocava ali um equipamento para suprir ali só provisoriamente, né, a necessidade do cliente até a chegada, né, do equipamento que o cliente comprou. E com a nuvem, isso aqui ficou mais veloz, né? Isso aqui ficou mais rápido, tá? Outro ponto, gente, é com relação à competitividade, né? E a gente sabe que isso é um grande desafio nos dias de hoje, né? Vocês podem diferenciar, né, dos seus concorrentes, né, oferecendo um serviço diferente, né, para os seus clientes e parceiros, né? Uma experiência, né, muito se vê hoje a preocupação dos clientes, né, e também dos parceiros, né, com a entrega de uma experiência diferente, né? E você pode acompanhar, né, essas tendências de mercado, né, tendo ali à sua disposição, né, tecnologias mais avançadas, como, por exemplo, né, o que a gente já está vendo aí, já é uma realidade, o OpenAI, né, a inteligência artificial que a Microsoft vem colocando. Eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso, tá? Importante, gente, que está listado aqui no meu slide, tá? Entendam que dentro de um processo de assessment, importante a gente olhar todos os detalhes de custo que vocês têm de uma infraestrutura local, olhar para o uso de vocês e colocar na cabeça que ao invés de um investimento ser naquele momento e ficar blindado ali por um período de 3, 5 anos, que é o formato de CAPEX, né? Vocês têm ali uma despesa, seja fixa, se vocês não alterarem ali o consumo, né? Ou seja, variado, né, mensalmente, que é o modelo de OPEX, tá bom? Bem interessante aqui esse outro slide, né? Porque aqui a gente traz alguns indicadores de mercado, né? Que desafiam, né, o dia a dia de vocês, né? Então, de acordo com esses indicadores, né, essas aqui são as maiores dores de mercado, né? Então, ameaças de segurança, eficiência operacional e resiliência de negócio, modelos de trabalho mais consultivos, né? Necessidade de capacidade para demanda de pico, né? Para os grandes eventos do ano, né? Servidores legados, esse aqui é o principal desafio, né? Ao meu ver, e modernização da aplicação de vocês, né? O quanto que alguns de vocês aqui devem ter sistemas operacionais antigos para suportar ainda
aplicações, né, que vocês dependem no dia a dia de vocês e que tem ali uma linguagem antiga, né? E a gente pode, de alguma forma, transformar isso com o Azure, tá? A ideia, gente, é aproveitar essas oportunidades, certo? Para modernizar o data center de vocês e serviço, né? Para obter vantagens competitivas e operacionais, olhando ali para o mercado atual, né? Perceba que está muito em linha do que a gente vem falando desde o princípio aqui dessa apresentação. Aqui são outros indicadores, certo? Indicadores extraídos ali da Harvard, tá? E aqui ela tem ali uma visão um pouquinho diferente, né? Porque aqui está falando um pouco mais sobre transformação digital, certo? Para os clientes que são orientados ali a dados, né? Que eles terminam tendo ali um resultado maior nos seus negócios, né? Então, a maioria dos líderes de mercado, né, afirmou que após ali uma organização dos seus dados, uma gestão maior dos seus dados, né, um acesso, né, até melhor a esses dados, tiveram um aumento de 54% de receita, né, 44% desses projetos executados de uma forma mais ágil, tá? E 62% de aumento da satisfação do cliente. Tá? Além desses pontos que estão aqui no slide, pessoal, eu trago também pontos que essas empresas que se transformaram, né, terminam se beneficiando, né? Que é um alcance maior de mercado, né? Esse é o grande desafio, né? Como que a empresa pode expandir a sua presença no mercado, né? Utilizando a cloud, né? Então, esse aqui é um grande ponto. E aí, quando você para pensar, tem alguns meios, né, que é usar canais digitais, né, para melhor se comunicar, melhor divulgar, né, e vender os seus serviços e produtos, né? Otimização de processos internos, eu sofro isso aqui estando numa multinacional como a Ingram Micro, né? Esse é um desafio de digitalização, um desafio diário, né, de digitalização de processos, né? E redução ali de burocracia. Então, vocês podem automatizar, integrar os seus processos internos, né? Reduzindo custos, erros, né? Isso é uma questão que a gente é cobrado bastante aqui internamente, né? Aumento de produtividade, né? Ninguém gosta de ficar lançando informação num determinado sistema. A gente tem que automatizar a coleta dessas informações e publicação dessas informações, né? E agilidade de entrega de qualquer projeto ou processo, tá? Outro ponto importante, tomadas de decisão mais assertivas, né? Então, há anos atrás, a gente ficava muito ali no feeling da liderança, né? E divisão de mercado desses líderes, né? Agora, as empresas podem tomar decisões mais rápidas e precisas, né? Baseando ali em dados, né? Em análises confiáveis, né? Eu me lembro que na pandemia, todo mundo ficou mais analítico, né? Porque como a gente passou a ter um tempo maior, né? Dentro dos nossos escritórios de casa, né? A gente começou a olhar um pouco mais ali no detalhe do que vinha acontecendo com aquele determinado business. E aí a tomada de decisão que antes era mais do sentimento, né? Do feeling, né? Passou a ser orientada ali a dados, né? E esses dados fornecem insights, né? E informações relevantes, né? Para o negócio de vocês, tá? Aqui já trazendo uma visão, gente, de o quanto que a Microsoft investiu, né, e continua investindo, né, com foco na transformação de vocês para a cloud, né? Então, aqui dentro desse mapa, a gente tem mais de 65 regiões disponíveis ao redor do mundo, sempre com foco de entregar maior qualidade e disponibilidade, tá? A Microsoft tem um serviço dentro do Azure que quando a gente tem desafios, por exemplo, de disponibilidade, né?
A gente tem alguns serviços, logicamente aquilo ali termina encarecendo um pouco mais o serviço, mas que termina reduzindo a latência na ponta para vocês, tá bom? Aqui eu queria trazer uma visão de investimento que a Microsoft em Azure, né, faz, apesar da Microsoft não divulgar publicamente, mas a Microsoft reportou uma receita no segmento de Intelligent Cloud, né, que inclui, logicamente, Azure, de mais de 56 bilhões de dólares no ano fiscal de 2021, tá? Então, a gente está falando aí de anos atrás, né? Esse número, em comparação com 2022, né, teve um aumento de receita de 21%, tá? E dentro desse segmento, tá? A Microsoft em Azure teve ali um crescimento de 29%, superando aí as expectativas de mercado, tá? Outro ponto importante, quando a Microsoft entra e faz os seus investimentos, ela quer ser líder de mercado, né? Então, 2019, né, ela realizou ali um investimento de 1 bilhão de dólares, né, em OpenAI, e o resultado todo mundo já sabe, né? OpenAI dentro do Azure, cada um ali com a possibilidade de criar o seu próprio Copilot. Para quem não quer, né, pode adquirir o Copilot que a Microsoft termina oferecendo ali no formato de SaaS. Tá bom, gente? Aqui é uma visão dos principais serviços, né, que o Microsoft Azure termina oferecendo para vocês. E aqui é muito engraçado porque a gente não enxerga, né, o que está por trás dessa fatia aqui, né? Normalmente a gente fica muito ali vinculado em poder computacional, né, máquina virtual, né, armazenamento, né, e a parte de network, né? Mas o Azure oferece ali um conjunto completo, né, de serviços e soluções, né, para atender os diversos tamanhos de negócio, os diversos desafios, tá? Eu quero aqui aproveitar, né, ao invés de ficar falando ponto a ponto de cada serviço, da gente fazer até um comparativo, né, com outras clouds de mercado, né? Então, o ponto aqui, primeiro, que eu ressalto para vocês é com relação à abrangência, tá? O Azure, ele está presente em mais regiões e países, né, do que qualquer outro provedor, né? Isso aqui garante um alcance maior, uma disponibilidade maior, né? E, logicamente, ali uma conformidade também maior, tá? Inovação, né? A Microsoft, o Azure, é líder, né, em inovação e investimento em tecnologias emergentes, né? Então, vem aí, né, inteligência artificial, né, IoT, blockchain, né, entre outros pontos, tá? O Azure também tem uma forte parceria, né, com a comunidade open source, né? Então, quem lembra aí, gente, da grande briga há anos atrás, né, da Microsoft com o Linux, né? E eu acho que vocês já devem ter visto aí no mercado que mais de 60% das máquinas virtuais que rodam dentro do Azure são Linux. Acredite, Linux, tá? Até quando a gente está dimensionando o cenário de vocês dentro do Azure, Microsoft toma esse cuidado de entender, né, se aquela máquina ali que vai rodar dentro do Azure é uma máquina Linux ou é uma máquina Windows, né? E essa proximidade com essa comunidade open source, né, ela gera maior suporte, que era um grande desafio, né, em outros anos, né, maior integração, né, dessas ferramentas e plataformas, tá? Outro ponto, gente, é com relação à confiabilidade, né? Então, o Azure tem um histórico de confiança e segurança com mais de 90 certificações de conformidade, incluindo as mais rigorosas do mundo, né? Então, a gente está falando isso, algumas aqui, tá? ISO, SOC, IPA, né? Entre outras, né? E isso aqui faz com que a Microsoft divulgue lá o SLA que eu comentei com vocês de 99,99%, tá? Para seus serviços críticos, tá? Flexibilidade, né? O Azure permite que os seus clientes escolham, né, a melhor forma de usar a nuvem, né? Seja pública, privada ou híbrida, né? A Microsoft tem um respeito, né, com relação
a como que você deseja utilizar, né, os serviços de cloud, né? Isso com total compatibilidade entre ambientes, né? Então, a gente tem situações onde o cliente não abre mão por uma situação dele interna de ter um data center, de ter o seu data center principal, tá? Mas que o seu DR, né, esteja na nuvem. Isso é possível, né? Por exemplo, né? Tem clientes que querem ter, por exemplo, uma redundância de storage ou que o seu storage esteja em nuvem. Também é possível, tá, gente? A gente consegue analisar um pouco mais no detalhe aí o ambiente de vocês e direcionar a melhor solução, tá bom? Esse aqui é um outro ponto importante com relação à responsabilidade, né? Então, tem muitos clientes que entendem que por ter ali os seus serviços em nuvem, tá? Que eles estão 100% seguros, né? E que essa responsabilidade é uma responsabilidade dos parceiros, né? Então, quando eu falo dos parceiros, né? Aqui nesse webinar, vocês têm dois parceiros, né? Um é a Suporte, o outro é a Ingram Micro, mas a gente tem que entender que a história não é tão bem assim, tá? Então, primeiro olhando aqui sobre o significado de responsabilidade compartilhada, né? É um modelo que define as tarefas de segurança e conformidade entre cada um, tá? Esse modelo, ele varia, gente, e a gente está vendo aqui na tela, né? Entre os tipos de nuvem, né? Então, SaaS, né? A gente tem um tipo de responsabilidade, PaaS, IaaS, né? Cada um ali tem os seus aspectos. Então, por exemplo, tá? IaaS, né? Você é responsável por gerenciar o seu sistema operacional, né? Os aplicativos, os dados e as identidades, né? Isso aqui é um ponto bem importante, né? A gestão dessas identidades, tá? Enquanto a Microsoft, né? Junto ali com os parceiros, né? Ou parceiro, né? É responsável por gerenciar, né? A rede, o armazenamento e os servidores, tá? Já no formato de SaaS, essa dinâmica aqui ela é um pouco diferente, né? Você, cliente, é responsável por gerenciar os seus dados e identidade, né? O restante todo é de responsabilidade dos parceiros e da Microsoft, tá bom? E é um ponto importante, gente, que eu sempre gosto de ressaltar, né? Que é ativem o duplo fator de autenticação, certo? É, a gente sabe que para aplicações, né, do nosso dia a dia pessoal, né, a gente termina não fazendo nenhum contraponto com relação a isso, e a gente habilita, por exemplo, para um WhatsApp, né, esse duplo fator de autenticação, né? Mas a gente esquece que, olhando o que eu acabei de falar, né, da divisão de responsabilidade e que os nossos dados, né, estão na nuvem, a gente esquece de fazer o básico, né, dentro desses ambientes. E aí eu quero compartilhar aqui uma situação com vocês, gente, que há 2 anos atrás, mais ou menos, né, a gente teve aí uma sequência, isso não foi só restrito, né, a Ingram Micro, tá? Mas a gente teve uma sequência de fraudes em ambientes de IaaS, né? Alguns criminosos, né? Eles não entravam lá para raptar, né? Os dados, que é o que termina acontecendo lá com os famosos ransomware, né? Mas eles entravam para construir ambientes para minerar criptomoeda, né? Então a gente tinha ali algumas situações de consumos que saíam de um consumo baixo de 100, 200 dólares para 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 dólares, e aí chegou a prejuízos milionários, né, em dólares, tá? Então, o que a gente ressalta aqui, e na época até a gente soltou uma campanha para os nossos parceiros e os parceiros repassaram isso para os clientes, ativem o MFA, né? O MFA ele é gratuito, né? Logicamente, se você quer um nível maior de MFA, né? Existem licenças, certo? Que entrega esse nível
maior, né, de duplo fator de autenticação. Por exemplo, tô sofrendo um ataque na minha identidade, queria ter visibilidade, né, desse ataque aqui através de licença paga, né? Quero fazer um duplo fator de autenticação via SMS, também através de uma licença paga, mas o básico, que funciona muito bem, e nenhum cliente foi fraudado, né, com o MFA ativo, né? Ele é gratuito. Tá bom, gente? Aqui são... A gente já vem falando sobre eles, né? Mas aqui são 3 motivos, né? Do porquê que vocês devem mover os seus workloads, né, para o Azure, né? E o slide aqui está bem didático, né? O primeiro é a parte de inovação, né, e aceleração do seu negócio, né? Quem entrega isso aqui, IaaS e PaaS, né? E aí, para quem não tem uma visão, só entrando aqui um pouco mais no detalhe, né? PaaS, a gente tem a possibilidade de entregar um quadro branco para vocês, certo? E, de alguma forma, otimizar serviços como, por exemplo, banco de dados, né? Dependendo do uso de vocês, tá bom? Alguns benefícios, né? Que a Microsoft termina entregando para os clientes, né? Para ter ali um consumo, né, mais econômico, né, quando vocês fazem essa virada. Então, o primeiro é o benefício do Azure híbrido, né? A gente vai falar um pouco mais sobre ele, né, nos slides da frente. Instância reservada, também a gente vai comentar sobre ele, né? A parte do Azure Arc, né, e os seus benefícios. Aqui a gente está ressaltando a parte de Extended Security, mas também vou falar sobre ele. E aqui tem um ponto que o Azure ele entrega esses insights, mas é muito importante ter um parceiro com conhecimento, certo? Para garantir que dentro das mudanças que acontecem em real time, né, do dia a dia com vocês tenham sempre um ambiente otimizado, né? Então, quando eu ressalto aqui esse ponto, um acompanhamento do consumo de vocês, né? Entender a necessidade do uso de um determinado workload ou a gente descer, né, aquele workload premium para um workload mais básico, tendo em vista o tipo de uso de vocês, tá bom? Então, muito importante ali a questão da otimização, e aqui, inclusive, esse item está dentro, né, de um framework da Microsoft chamado CAF, que é o Cloud Adoption Framework, tá bom? O último item, gente, melhore a segurança e a conformidade, né? Então, quando você leva a sua estrutura, né, para dentro da nuvem, primeiro, que eu já comentei aqui, você está numa estrutura mais conforme e segura do mundo, né? Então, isso aqui vocês não podem se preocupar, logicamente, que olhando ali a parte de responsabilidade compartilhada, né? Controles, né, de segurança, né? Você tem ferramentas que entregam isso numa visão ali integrada, independente se você tem um cenário on-premise, né, ou multi-cloud, né? Então, esses aqui são os principais pontos, tá? Puxando ali, né, do slide anterior que eu comentei aqui, né, sobre a parte de benefícios que a Microsoft termina entregando, né, a gente fala aqui sobre a parte do Azure Arc, né? O Azure Arc, gente, é um serviço já relativamente antigo, mas aqui a gente tem algumas novidades, tá? Então, primeiro, para a gente alicerçar aqui o conhecimento, né? O que o Azure Arc entrega, tá? É uma solução que, para quem ainda não conhece, ela permite gerenciar e governar, né, os seus recursos de nuvem, né? Como, por exemplo, máquina virtual, cluster de Kubernetes, né? Serviços de dados, né? Serviços, inclusive, que estão hospedadas, né, fora do Azure ou em ambientes locais, certo? E quando a gente começa a unir o poder do Azure Arc, certo, com o Defender for Cloud, vou explicar aqui um pouco mais sobre ele. Sem dúvida, gente, a gente eleva demais, né, o nível de segurança, governança e eficiência, né, no ambiente de vocês, né, para um outro patamar, tá? E aí, quando eu falo nessa elevação, né, desses pontos aqui que eu comentei com vocês, né,
eu ressalto aqui primeiro a parte de segurança avançada, né, com o Defender for Cloud, né? E o que o Defender for Cloud ele entrega para vocês, né? Entrega recursos contra ameaças, né? Ele oferece ali uma detecção proativa, né, a possíveis incidentes que venham a acontecer, né? E aí, quando eu falo proativa, acho que já está super entendido que é em tempo real, né? E ele olha tanto para os servidores locais quanto para ambientes multi-cloud, tá? Isso aqui é bem importante, tá, gente? Sempre quando a gente está pensando ali em cloud, a gente entende que a Microsoft só está olhando para os recursos que estão disponíveis dentro do Azure, né? E não é isso, tá? A Microsoft está também preocupada, né? E o universo hoje é híbrido, o universo hoje é multi-cloud, então ela também está preocupada com relação à segurança de outros workloads que rodam, né? Nesses outros ambientes, tá? Visibilidade unificada, né? Na mesma linha de segurança avançada desses ambientes, certo? Multi-cloud e ambiente local, né? Com Azure Arc você consegue visualizar, gerenciar todos esses recursos num painel único, tá? Então aqui até traz aqui uma visão, né? Desse gerenciamento, tá? Conformidade e governança, certo? Como assim, Silvio? Conformidade e governança. Existem serviços de política, né, e blueprints, né, que garante essa conformidade política da organização de vocês, tá? Então vocês conseguem setar essas labels e distribuir, né, para esses serviços que estão registrados dentro do Azure Arc, tá? Economia de custos, né? Então, a gente começa. Eu estou sempre batendo aqui nesse ponto de economia de custos, né? Porque às vezes a gente tem uma visão avessa, né? Sobre cloud, né? Que cloud custa caro, né? Mas quando a gente começa a olhar os entregáveis, a gente percebe que tudo isso aqui faz sentido, né? Mas essa parte de economia de custo, olhando para o Azure Arc, né? Quando você utiliza o Azure Arc, né, para gerenciar os seus servidores locais, né, você aproveita para praticar, né, com dimensionamento ali de forma automática, né, para otimizar, certo, esses serviços que vocês estão colocando ali. E aqui também entra, né, o Defender for Cloud, né, para evitar, né, possíveis custos ali associados à violação dessa segurança, tá? Ponto importante aqui para que vocês entendam, tá, gente? O Azure Arc, para que ele consiga ali ter uma maior performance, certo? De entrega ali 100% dos seus serviços, tá? É importante que vocês tenham no seu licenciamento o Software Assurance. Por regra, tá? E aí entrando um pouco mais aqui num detalhe de licenciamento, tá? Por regra, todo licenciamento todo workload que você tira ali do modelo on-premise, certo? E leva para a nuvem, seja da Microsoft ou uma outra nuvem, tá? A Microsoft exige que você tenha unificado ao seu licenciamento, tá? O Software Assurance, tá? E aqui não é diferente. Trazendo ali o ponto do título do meu slide, né, que é a parte do Extended Security, né, e aí para quem não sabe o que é Extended Security, né, entendam que quando a Microsoft sinaliza, né, assim como ela sinalizou, por exemplo, para o Windows Server 2012, né, o fim do suporte, ela também te entrega ali a possibilidade por mais alguns anos de você receber atualizações de segurança, certo? E quando a gente está falando de utilizar essas atualizações de segurança, considerando que vocês têm o Software Assurance, se vocês toparem, né, em executar, certo, essa ação através do Azure Arc, tá, vocês pagam, né, no ambiente on-premise, né, essas atualizações de segurança. Então, esse aqui é um ponto. Se vocês desejam movimentar esses workloads para dentro do Azure, essas atualizações de segurança são gratuitas, e aí cada sistema operacional ou ferramenta tem um time diferente, né, de gratuidade. Então, algumas são para 1 ano e outras são para 3 anos. Por exemplo, o Windows Server são para 3 anos. O Windows Server 2012
e também inclui a versão R2, né? São para 3 anos, né? Então é importante entender que, além dos recursos de segurança, governança e gerenciamento que o Azure Arc entrega, existem outros aspectos, certo? Aspectos que às vezes a gente termina sendo o primeiro a se preocupar, né? Poxa, eu não posso tirar essa máquina aqui do meu cenário on-premise, eu tenho software assurance, eu não posso fazer a atualização dele por conta de uma aplicação legada, e eu tenho que me preocupar com a parte de segurança, né? Poxa, como que eu consigo resolver isso, né? Com o Extended Security junto com o Azure Arc, tá? Aqui é um assunto que a gente precisa se aprofundar um pouco mais, tá, gente? Mas, assim, tem muita valia o que o Azure Arc entrega para vocês, tá? O outro ponto que eu falei que ia comentar que é sobre o benefício híbrido, tá? No benefício híbrido, e está muito em linha do que eu acabei de comentar sobre o Azure Arc, se vocês têm o software assurance do licenciamento de vocês, quando vocês decidem, né, por levar esse workload para dentro do Azure, tá? Lá no Azure, vocês vão pagar apenas poder computacional, tá? Por quê? Porque vocês já estão pagando e vocês estão compliance com relação ao que a máquina, que a Microsoft coloca, né? Uma pergunta que sempre me fazem é: Silvio, tá bom, eu não tenho software assurance, minha licença é perpétua, né? Se eu for para dentro do Azure, eu pago só poder computacional? Não, tá? Vocês têm que pagar poder computacional mais licenciamento, tá? Esse benefício do Azure híbrido, a Microsoft estende tanto para o Windows Server, como comentei, quanto para SQL, tá? Entrando no outro ponto, né, que sempre gera discussão, que é o título aqui da apresentação, né? Quando a gente fala de economia dentro do Azure, né, para workloads Microsoft, é 100% verdade, tá? E a gente pode fazer depois essas contas em conjunto, tá? O Azure é a nuvem mais econômica, né, para o Windows Server e SQL, né? A Microsoft ela oferece benefícios exclusivos, né, para quem tem o seu licenciamento, e isso faz com que consiga ali reduzir custos, tá bom? Interligado também com isso aqui, né, também é um outro benefício, né, que é a parte de atualizações de segurança, né, o famoso Extended Security, né? Então, eu falei que é um benefício do Azure Arc, mas, por exemplo, tá? Se vocês não adquirem o Azure Arc, né, e topam movimentar os seus workloads para dentro do Azure, né, e vocês têm o software assurance de um sistema operacional ou sistema legado, né, o Windows Server ou SQL, sim, vocês vão receber ali atualizações de segurança gratuitas, tá bom? Por último, gente, e bem importante, a questão de competitividade a nível de preço, né? Então, no slide anterior eu falei sobre instância reservada. Então, é importante a gente entender aqui sobre essa questão de instância reservada, né? Quando a Microsoft entende que você está usando aquele recurso ali, uma máquina virtual, tá? Por um período completo do mês, né? 730 horas, né? O que a Microsoft te oferece é a possibilidade de te entregar um desconto, né? Um desconto que pode chegar até 72%, tá? Se você decidir reservar a máquina por um período de 1 ou 3 anos. Ô, Silvio, mas aí eu vou ficar preso num contrato de 1 ou 3 anos? Não, mas tem alguns detalhes aqui que a gente precisa entender, e aí depois vocês chamam a suporte, me chamam também, para que a gente entenda aqui um pouco mais no detalhe, mas é importante demais, certo? Quando vocês fazem a movimentação de Move to Cloud, tá? Vocês terem um parceiro com competência de análise e otimização do ambiente de vocês, porque um dos pontos que nós sempre olhamos, né, é como a gente pode otimizar aquele custo mensal utilizando instância reservada. Lógico, né? Se vocês utilizam a máquina por metade desse tempo, né, não utilizam pelo mês completo, não faz sentido ali
a utilização da instância reservada. Tá bom, gente? Aqui é uma visão do que eu comentei sobre o benefício híbrido, tá? E aqui tá bem visível o que eu comentei, né? Normalmente, né, quando a gente leva o workload para dentro do Azure, né, vocês têm que pagar o licenciamento SQL ou Windows Server, os dois, certo? Mais o poder computacional, né? Agora, quando vocês aproveitam o investimento que vocês têm, né, com o software assurance, por isso da importância sempre que vocês forem fazerem a renovação, certo? Ou a aquisição dos seus licenciamentos, considerar o software assurance, isso gera aqui um benefício na qual vocês só pagam o poder computacional daquele recurso, ok? Aqui, gente, é para mostrar para vocês que as principais empresas do mundo já utilizam Azure, né? Então, isso aqui mostra a confiança, né, que a Microsoft entrega para essas empresas, tá? Estou trazendo aqui também alguns cases esses que estão disponíveis no site da Microsoft, né? Aqui está muito aqui no setor de energia, né? Mas todos enaltecendo como eles se transformaram, né? Utilizando o Azure. Então, convido a todos vocês, né, a entrarem no site da Microsoft e olharem um pouco mais de atenção o que esses líderes aqui comentam, né? Sobre esse ponto de transformação digital, tá? E para fechar aqui, gente, a minha apresentação, tá? Eu acho que aqui a gente tem um resumo, né, desse tanto de informação que eu passei e eu sei que não é fácil digerir tudo isso, né? E logicamente a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco mais no detalhe sobre cada cenário de vocês, certo? Mas para cada desafio, né, a Microsoft ela tem ali uma solução, ela tem uma metodologia para ser colocada. Então, o primeiro pilar aqui que a gente tem, né, a Microsoft tem desenhado até para que a roda não seja reinventado pelos seus parceiros, né, um framework, né, de migração, de adoção, né, que isso fica claro quando você utiliza esse framework para fechar uma estratégia de move to cloud, de movimentação da sua estrutura para dentro do Azure, tá? Ofertas e incentivos é o que eu comentei aqui para vocês, Azure Arc, Extended Security, instância reservada, o benefício, né, do Azure híbrido, entre outros pontos, né, e otimização ali contínua, né, do ambiente de vocês, né? Desenvolvimento de habilidades técnicas, importante aqui comentar com vocês, a Ingra, por atuar através do nosso ecossistema de parceiros, a gente tem uma missão principal que é capacitar os nossos parceiros, né? Logicamente que respeitando a credencial técnica que cada um deles tem, né? Então a gente sempre faz ações de capacitação, né? A gente sempre direciona as plataformas da Microsoft, né, para que eles evoluam, né, para que eles subam ali um degrau adicional, né, e que levem esse conhecimento para vocês. E é nesse ponto, gente, a gente entende que o primeiro contato, certo, com a nuvem, né, quem vai ter são vocês, clientes, né? E por serem vocês, a gente tem uma preocupação demais em desenvolver essas habilidades técnicas em vocês. Então, sempre quando a gente está pensando ali numa movimentação de Move to Cloud, a gente tenta entender o conhecimento técnico, né, do time de TI do parceiro, né? Direciona os principais portais e convido a todos vocês aqui para buscarem portais como MS Learning, né? Como o Microsoft Virtual Training Days, é aberto publicamente, né, para clientes e parceiros, né? Conteúdos para quem gosta de leitura, né? A Microsoft direciona, né, através da plataforma do MS Learning. Para quem gosta de ter ali um instrutor, né, direcionando ali os pontos, tem ali a plataforma do Microsoft Virtual Training Days. E para treinamentos customizados, tanto a suporte quanto a Ingra
pode ajudar vocês, tá? Ferramentas gratuitas, né, para migração de nuvem. Então, por exemplo, aqui uma que eu trouxe, o Azure Migrate, tá? Lógico que aqui a gente tem que olhar cenário, por isso que a especialidade do parceiro é muito importante, tá? Mas, enfim, a Microsoft divulga ferramentas e também, gente, a possibilidade, né, e a importância, tá, da gente fazer assessments, né? Então, a suporte, né, a Microsoft tem pacotes com assessment, né, para que a gente possa realizar e gerar ainda mais confiança nesse processo de movimentação, né? Assistência a toda essa arquitetura, né, que a gente está colocando vocês, né, o time aqui da Ingra, né, com conhecimento em arquitetura, com o time de pós-venda, complementando o time da suporte altamente qualificado, vocês terminam tendo ali dois parceiros em um, né, com um discurso único altamente qualificado, tá? E no momento que vocês precisarem, a gente vai estar à disposição, até porque tem ali um acompanhamento que precisa ser feito, que é necessário ser feito para manter ali os pilares que eu já comentei aqui dentro da apresentação. Tá bom? Gente, é isso, tá? Eu queria agradecer demais aqui a presença de vocês. Eu sei que o universo aqui do webinar sempre é desafiador ficar ouvindo aqui uma pessoa falar, mas é um assunto muito relevante, né? Como a gente consegue transformar os nossos negócios e gerar ainda mais resultado, né, para os nossos negócios, né? E estou aqui à disposição, tá? Para o que vocês precisarem, contem comigo, tá? Ezequiel, acho que aqui é contigo, né? Legal, obrigado, Silvio. Bom dia a todos. Obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado, Silvio, pela apresentação até aqui. Vindo nesse objetivo, como tu disseste no teu slide anterior, de ajudar os clientes a modernizar os ambientes, eu queria falar sobre um ponto específico da nossa camada de serviços, que é exatamente esse assessment, essa avaliação para que os clientes migrem para o Azure. A gente recebe constantemente solicitações de clientes falando sobre a curiosidade, muitas vezes, dos seus projetos para migrar para a nuvem, e nós fizemos um trabalho bastante consultivo e cuidadoso, eu diria, em relação a esse ponto, porque simplesmente, como tu já disseste, olhar para a infraestrutura tradicional e precificar ela dentro do Azure não é o melhor modelo, né? Então, o que a gente desenvolveu aqui dentro da nossa experiência, dentro do nosso conhecimento, né? Esse pacote de atividades para que o cliente tenha um desenho, né? Para que a gente consiga entregar, de fato, uma proposta técnica efetiva para migração do ambiente como um todo, ou de parte do ambiente, ou de parte de algumas das principais aplicações de negócio, com segurança e com a garantia de um bom funcionamento. Qual que é o resultado que nós pretendemos entregar com isso? Primeiro, identificar compatibilidade de uso, identificar a compatibilidade do Azure com o que o cliente tem, identificar possíveis necessidades de adaptações, mapear todas as etapas que nós vamos precisar executar, e aí etapas de serviço, de preparação disso, de estabelecimento da infraestrutura adequada dentro do Azure, quanto tempo, quanto esforço, quais são as melhorias requeridas que o cliente vai precisar colocar, muitas vezes, na sua infraestrutura para estar apto para ir para a nuvem, né? E quais são os riscos e quais são as adaptações que esse cliente vai ter que fazer dentro da sua estrutura ou dentro da sua cultura, inclusive, para o uso da nuvem, né? Enfim, e por final, também apresentar o que é uma estimativa de investimento, né? Seja dos serviços contratados via Microsoft, seja dos serviços contratados para suporte, tanto atuar na movimentação, né, na migração, na adoção da tecnologia de cloud, de Azure,
quanto também, posteriormente, para auxiliar o cliente na administração e dar todo o suporte necessário, seja suporte técnico, né, de algum eventual problema, a eventuais melhorias que, com o passar do tempo, elas são normais de acontecer, suporte comercial para entender dentro da grande variedade de serviços, de novidades que o Azure proporciona, se o cliente continua dentro do melhor modelo, né, continua dentro de um modelo adequado, e também administrativo financeiro, auxiliando o cliente na gestão do seu consumo, do modelo de contrato, e se ele tem algum tipo de contratação, né, de serviço alocado que ele não necessita, ou se ele necessita de algum tipo de upgrade. Então, essa proposta, né, essa avaliação, ela é executada, ela tem basicamente 5 etapas, né? Ela passa, primeiramente, por uma entrevista com o cliente, definição de objetivos, entendimento da infraestrutura. Depois a gente faz a coleta de dados, muitas vezes com auxílio de ferramentas. Essa coleta de dados ela leva algum tempo, normalmente no mínimo uma semana, e em modelos ideais até 30 dias, para que a gente faça a coleta dessas informações e, a partir dessa coleta, poder identificar qual que é o melhor serviço, o recurso mais adequado para que a gente tenha dentro do Azure o melhor desempenho, ou seja, a gente faz efetivamente não uma análise do que o cliente tem hoje, mas uma análise do que o cliente está utilizando hoje. Numa terceira etapa, a gente faz uma primeira apresentação para o cliente da nossa visão inicial, faz uma revalidação com o cliente dos serviços, dos recursos. Se ele entende que aquilo está adequado, faz possíveis ajustes baseados nesse retorno do cliente para fazer uma apresentação final dessa proposta, né? E essa proposta, o cliente vai ter um documento onde seta exatamente os recursos, as necessidades, os serviços. E esse é o trabalho consultivo que nós fizemos para preparar o cliente para mover para o Azure. Normalmente, esse é um trabalho que ele tem um custo, um investimento, né? E aí a questão aqui, para quem está participando desse webinar, a gente vai entregar isso de forma gratuita, tá? Então, essa atividade, esse trabalho, ele pode ser entregue. O que eu preciso? Que os participantes interessados mandem um e-mail para nós aqui da suporte, no comercial@suporte.inf.br. Depois o time vai compartilhar esse endereço para que a gente possa agendar e organizar isso a melhor data, e enfim. Ok? Basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Fran, vou passar para ti conduzir, entender, ver se a gente tem algum tipo de pergunta. Obrigado, pessoal. Vou te comentar aqui rapidinho para você nos responder. Na sua visão, quais são os diferenciais do Azure para outras nuvens públicas, como o AWS e Oracle? Se você puder nos responder. Boa, desafiadora aí a pergunta, tá? Veja, o Azure é uma plataforma que oferece um conjunto completo, né, de serviços e soluções, né? A gente até falou bastante sobre isso aqui durante a apresentação, mas assim, na minha visão, né, os diferenciais, né, são a parte de hibridação, né, que a gente chama, né, a parte híbrida, né? O Azure é a única nuvem híbrida, né, consistente, né, que permite gerenciar e governar, né, esses recursos, né, ambiente local, ambiente multi-cloud, enfim, né? A parte de produtividade, né, que é bem importante, a gente sempre ressalta, né, esse ponto, né? Então, o Azure fornece uma produtividade que
para mim é incomparável, né? Principalmente ali para a parte dos desenvolvedores, né? Com ferramentas e serviços integrados, né? Ali para criar, implantar, né? E operar, né? Aplicativos ali de forma mais rápida em qualquer linguagem, né? A parte de segurança, né? Que é bem importante também, né? São várias camadas abrangentes, né? Enalteci aqui a questão das certificações que a Microsoft possui, né, para a parte conformidade, né, a nível global, né, e também, né, a parte a importância ali da segurança avançada, né, com o Defender for Cloud. E o último aqui, Fran, é a parte de economia, né? O Azure permite que você pague menos, né? Considerando os benefícios que ela entrega, né? E benefícios que eu citei aqui, né? De Extended Security, né? As atualizações de segurança estendida, né? Reserva de máquina virtual, benefício do Azure híbrido, né? Coisa que as outras nuvens não entregam, e aí dando uma alfinetada, né? A AWS termina sendo para workloads, a gente mostrou ali na apresentação, né? Workloads Microsoft 5 vezes mais caro, né? Olhando ali para o Windows Server e SQL. Obrigada. E temos mais uma aqui também, tá? Que eu gostaria de ler para você, que é bem interessante. Pensando do lado de quem administra os recursos do Azure, focando no Windows Server, na nuvem, para ambientes corporativos, quais cursos são necessários fazer? A indicação, a Microsoft tem, né, para cada solução dela, uma trilha, tá? E aí, quando a gente fala do Azure especificamente, né, a Microsoft ela segmenta a nível Fundamentals, né, Associate e Expert, né? E aí a minha indicação sempre comecem pelo nível Fundamentals, certo? Onde ali vocês têm uma visão de nuvem, né? SaaS, IaaS, IPaaS, né? Então, esses conceitos são muito importantes, né? Vocês começam a ter visão um pouco mais sobre o funcionamento técnico desses serviços, né? E é aqui que você consegue entender um pouco mais sobre a parte de disponibilidade desses serviços, o que acontece com os serviços, por exemplo, quando a sua assinatura ali expira, né? Isso aqui é uma coisa que muitos clientes me questionam, né? Silvio, eu estou encerrando aqui o meu contrato, né? Ou não, trocando de contrato e tal, ou mudando de tenant, enfim, né? São vários desafios. O que acontece com os meus dados? Eu perco os meus dados, né? Enfim. Então, tudo isso, né, nesses níveis de certificação que a Microsoft coloca, você tem essa visão. Minha indicação aqui não sei se existe aqui esse termo de começar pelo começo, né? Mas, assim, minha indicação, olhando para Azure, é que você comece com a Z900. Obrigada, Silvio. E eu gostaria também de já puxar também uma outra pergunta aqui, bem interessante também. Acredito que essa tem bastante a ver, inclusive, com o tema que você já nos trouxe aqui. Em uma análise as-is, os custos de uma infraestrutura tradicional, na grande maioria dos casos, ainda são menores aos custos relacionados à nuvem pública no modelo de IaaS. O que sugere para justificar o investimento para o CFO? Beleza. Isso é o meu dia a dia, é o dia a dia também aí do Ezequiel, da suporte, né? É assim, ó. Quando a gente faz ali o depara, né? E a gente falou demais isso aqui na nossa apresentação, né? A gente termina não considerando outros fatores, né? Como, por exemplo, a parte do suporte, né? Importante demais. Eu não falei isso aqui na apresentação, terminei esquecendo, mas para o serviço de nuvem, né? Tanto do lado da suporte quanto do lado da Ingra, a gente sempre oferece a assinatura para vocês com suporte 24/7. Importante vocês entenderem isso. Então, essa responsabilidade, né? Seja total, né? Ou seja parcial, né? Ela pode ser repassada ali para o parceiro, né? Então, isso aqui é um ponto bem importante, né?
Mas se dentro desse processo, né, a gente não considerar, né, os custos que essa infraestrutura tradicional, né, elas têm na realidade, né, a gente vai ter uma dificuldade de aprovação, né, junto aos tomadores de decisão, certo? Mas sempre quando eu me comparo com quando eu me deparo com esse tipo de situação, para a gente buscar ali a aprovação junto ao CFO, eu sempre enalteço alguns pontos super mega importantes que isso faz sentido, né, ao ouvido dessa figura, né? Então, o primeiro é a parte de redução de custos, né? Então, ao migrar, né, para uma nuvem pública, né, você não precisa mais, né, comprar, instalar, né, ter servidores ali físicos, né? Você não tem mais essa preocupação, né? Então, o custo ali do capital, do CAPEX, né, ele reduz agressivamente. Então, você faz ali investimentos pontuais, certo? Para que você tenha disponibilidade desse custo dentro da sua despesa operacional mensal, né? Outro ponto, né, que são as palavrinhas mágicas que eu citei aqui na minha apresentação, né? Flexibilidade e escalabilidade, né? Então, quando você migra para uma nuvem pública, né, você pode adotar recursos, né, que a TI ela termina não tendo visão no dia a dia e que vai fazer o seu negócio acelerar, né, de acordo com os desafios de mercado, né? Aumento de inovação, a gente falou aqui sobre isso, né? Então, quando você migra a sua estrutura para a nuvem, você pode aproveitar essas tecnologias mais avançadas, né, e atualizadas do mercado, né, como inteligência artificial, né, internet das coisas, que eu comentei aqui, blockchain, entre outros, né? Experimentar, né, essas soluções, né, para testar ali novas ideias sem risco de compromisso. E esse aqui é o melhor, né? Você não tem risco desse compromisso. Quando você compra um hardware, você sim ali está se comprometendo pelo período de 3, né, 5 anos, né? Assim, em resumo, para justificar, né, esse investimento, né, para movimentação para a nuvem, né, é sempre preciso mostrar ali que a migração para o modelo de IaaS não é só uma questão de custo, mas também de valor agregado, né? Então, a gente precisa unir todas esses pontos que eu comentei, né? Colocar dentro do que eu chamo de uma cesta de benefício, né? Para que na ponta a gente veja se faz sentido ou não. Só para fechar aqui, gente, costumo ver demais, tá? Demais situações onde traz ali um levantamento em cima do size, né? Do hardware que o cliente tem, né, no seu ambiente local, né? E a gente faz o dimensionamento correto, né, dentro do Azure, né? E faz ali o comparativo, faz ali o depara, e o cliente termina adquirindo ou fazendo um upgrade de hardware, né? Mas a gente tem que olhar para esses outros aspectos para que esse investimento feche, para que esse investimento faça sentido. Que bom, obrigada, Silvio. Bom, eu agradeço a parceria, Silvio, agradeço a presença também, Ezequiel, nosso diretor comercial aqui na Suporte, e a todos, quem se identificou com o tema, segue a Suporte lá nas redes sociais, nos chama no chat, e nós teremos o maior prazer de esclarecer ainda mais esse assunto com vocês, tá bom? Obrigada, desejo um bom dia a todos, e até breve, até o próximo webinar. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Tchau.